Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene e hoje eu e o maridão vamos mostrar mais uma corujice que a gente criou para o nosso especial Disney aqui do canal. Nos inspiramos no filme Viva, A Vida é uma Festa e criamos um kit de volta às aulas super legal. Quisemos criar corujices inspiradas nesse filme porque me apaixonei por 3 mensagens que existem nele. A importância de respeitar e apoiar quem amamos, a determinação que nos move e o cuidado que devemos ter ao julgar os outros e ao tirar conclusões precipitadas. Falei sobre essas reflexões no nosso blog corujinhalulu.com. Você gostaria que eu falasse aqui no canal também? Conta pra mim nos comentários. Se você gosta das nossas corujices, por favor, dá um joinha, compartilhe com os amigos nas redes sociais e em grupos de WhatsApp e comenta a hashtag AdoroCorujices. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para saber quando tiver vídeo novo no canal. Vencer mais uma corujinha no nosso Corujal. Mas, e aí, corujinha? Quer aprender a fazer mais essa corujice? Então, vamos começar! Nós pegamos elementos bem especiais da história para criar nosso material escolar inspirado nesse filme incrível. Vamos começar pelo caderno 2 em 1. Nós criamos essa montagem e deixamos disponível para download lá no nosso blog. O link está nos cards e na descrição. Se você não quiser imprimir, você pode desenhar você mesmo. Nós já mostramos aqui no canal vários vídeos ensinando a customizar capas de caderno, como essa do Homem-Aranha. Mas, dessa vez, vamos ensinar a criar uma capa do zero. Isso porque você pode gostar da sua capa de caderno e pode não querer colar nada por cima. Ou então pode querer reaproveitar um caderno que está com a capa machucadinha, apesar das folhas ainda estarem boas. Para fazer sua capa do zero, você vai precisar de um papelão ou um papel mais durinho, como os das embalagens de comida congelada ou cereal. Tire a capa do seu caderno abrindo as pontinhas da espiral. Nós usamos um alicate. Aí é só girar a espiral que ela sai facinho. Para tirar as medidas da capa do seu caderno, recomendo que prenda a capa no papelão com uma fita adesiva qualquer, só para não correr o risco de sair da posição inicial. Aí é só marcar o contorno no seu papelão e todos os furinhos também. Próximo passo é recortar o papelão. E em seguida, para abrir os espaços dos furinhos, você pode usar uma tesoura de ponta. Tome cuidado para não se machucar nessa hora. Para facilitar, você pode apoiar seu papelão em cima de uma borracha. Assim, a tesoura consegue fazer o furinho mais fácil e não corre o risco de arranhar sua mesa. Para que o furinho fique do tamanho ideal, basta girar a tesoura até a abertura chegar na marcação que você fez. Prontinho! A base da sua capa de caderno já está pronta. Agora você só precisa colar a arte que criamos ou o seu próprio desenho. Lembre-se de passar cola entre cada um dos furinhos também. Depois que colar a capa, você pode fazer o acabamento. Basta dobrar as sobrinhas de papel para o lado de dentro e colar tudo. Se não quiser fazer dessa forma, você também pode cortar o excesso de papel bem rente à capa de caderno. Mas eu recomendo fazer isso que estamos mostrando porque assim sua capa não estraga tão fácil. Aí você também pode colar um papel adesivado transparente, tipo papel contact, para deixar sua capa ainda mais protegida. Agora sim, sua capa de caderno já está ficando bem legal. Próximo passo é fazer os furinhos novamente. Se você prestar atenção, vai ver que é possível enxergar as marcações dos furinhos através do papel que colamos. Aí é só pegar a tesoura e, com muito cuidado, refazer os furinhos em cima do papel. Não deixe seu dedo atrás do furinho que você vai abrir, senão vai se machucar. Se preferir, pode usar a técnica da borracha de novo, como mostramos antes. Finalmente já podemos dizer que nossa capa está pronta! Mas se quiser fazer nossa capa 2 em 1, está faltando a segunda capa antes de voltar tudo para o caderno. Para isso, usamos uma folha de acetato que você encontra em papelarias. Você também pode substituir por divisória de fichário, aquelas pastas molinhas ou embalagem transparente. Corte o acetato do tamanho da sua capa e marque todos os furinhos mais uma vez. Lembre-se que você pode prender a capa usando fita adesiva para não sair da posição na hora de fazer as marcações. Corte tudo do mesmo jeitinho que fizemos com a primeira capa e prontinho! Você já tem a sua segunda capa transparente. Agora é só posicionar ela em cima da sua capa e colocar tudo por cima do seu caderno. E aí é só colocar a espiral novamente. Se quiser fazer a parte de trás do caderno, também criamos uma arte bem bonita para você usar. Está lá no nosso blog corujinhalulu.com. É só fazer igual a primeira capa e colocar no lugar da parte de trás do caderno para depois encaixar a espiral.
lateral. Para finalizar, volte a prender as pontinhas para dentro para que seu novo caderno não te machuque quando for usar. Olha só que legal que tá ficando! Se você não quiser fazer a segunda capa, você pode pular essa parte. Mas se você quiser, nós deixamos no nosso blog a imagem do Miguel transformado em caveira mexicana. Você pode imprimir ou desenhar você mesmo. Corte a imagem e cole fita dupla face. Coloque em vários pontos do desenho, principalmente nas bordas. Depois, deixe a capa transparente por cima da capa principal e cole o Miguel Caveira bem em cima do Miguel normal. A parte que sobrar é só dobrar para trás e colar com fita dupla face também. E tcharam! Seu caderno 2 em 1 está pronto e esse efeito fica incrível! Quando quiser usar a capa com o Miguel normal, é só deixar a capa transparente para trás. E quando quiser usar sua capa com o Miguel Caveira, é só colocar para frente. Eu amo criar coisas que podem ser reaproveitadas de maneiras diferentes. Você também gostou do caderno? Mas peraí, o caderno não está completo sem um marca-páginas estiloso. Você também pode fazer download no nosso blog ou então desenhar você mesmo o violão que aparece no filme. Corte a imagem e passe o molde para um papelão ou um papel mais durinho. Antes de colar, corte um pedaço de linha, barbante ou fita de cetim que tenha o tamanho suficiente para ficar no meio do caderno. Aí sim é só colar a fita no papelão e a imagem por cima de tudo. E tcharam! Seu marcador de páginas está pronto! É só prender a ponta da fita na espiral do caderno, dando um nozinho e sair marcando a página que você quiser. A próxima corujice do nosso kit é um porta-treco com porta-retrato. Você pode acessar nosso blog e fazer download do molde que criamos ou então desenhar você mesmo um molde para a foto que você quiser. Corte as partes da moldura em EVA ou em papelão. Nós fizemos uma moldura para uma foto quadrada, mas pode ser de qualquer formato. Primeiro, prenda o acetato com fita dupla face na moldura vazada. Se não quiser colocar o acetato, pode pular essa parte. Agora é só colar 3 laterais dessa moldura vazada no outro EVA inteiro do mesmo tamanho. Se estiver usando papelão, lembre-se de pintar primeiro antes de colar tudo. Cole só um pouquinho de cada lado e deixe a lateral de cima sem colar para poder encaixar a foto ou a imagem que você quiser aí dentro. Agora você pode decorar do jeitinho que quiser. Nós nos inspiramos nas bandeiras vazadas que aparecem no filme para criar a nossa. Cortamos em EVA laranja e guardamos as partes para depois. Cole por cima da moldura e prontinho! O porta-retrato já está pronto. Para fazer o porta-treco, você pode usar uma embalagem tipo de batata Pringles, igual a que usamos para fazer nosso porta-treco com fantasia do jogo Cuphead. Se você não viu, vou deixar o link nos cards e na descrição para você assistir depois. Ou então você pode usar rolinho de papel higiênico ou de papel toalha. Se preferir, ainda pode usar só um EVA, como a gente fez. Basta colar as extremidades e depois cortar outro EVA para colar no fundo. Aí é só colar essa estrutura atrás do porta-retrato. E para dar aquela caprichada, nós resolvemos colar aqueles pedacinhos que sobraram. Colamos tudo bem espalhado para ficar super alegre. E tcharam! Seu porta-treco com porta-retrato embutido está pronto. E você pode colocar sua foto favorita, a foto de algum parente querido ou então uma imagem que te inspire. A próxima corujice do nosso kit é um estojo super espaçoso para você se organizar no seu cantinho de estudo. Nós criamos um molde e deixamos no nosso blog para você fazer download ou redesenhar você mesmo. Para ficar bem espaçoso, criamos o molde com 2 partes. Aí é só dobrar o excesso da folha e prender com fita adesiva uma parte na outra para depois cortar o violão inteiro. Em seguida, corte um papelão ou um papel mais durinho 2 vezes. Uma com o formato do violão inteiro, que vai ser a tampa do estojo, e a outra sem o detalhe da caveira no braço do violão. Essa parte vai ser a base do estojo. Depois é só cortar tirinhas de papelão da altura que você quiser. Nós cortamos com 2,5 cm de altura. Para deixar o papelão mais maleável, faça várias dobrinhas nele do jeitinho que vocês estão vendo. Assim o próximo passo fica mais fácil. Em seguida, cole as tirinhas contornando todo o violão, começando pela base. Criamos esse estojo bem espaçoso pensando em decorar o ambiente de estudo, além de servir para guardar todo o material que você tiver. Caso queira fazer um estojo menorzinho para poder transportar mais fácil, você pode acessar nosso blog, fazer download do molde menor e fazer exatamente igual ao que estamos mostrando com o estojo maior. Não vai caber tanta coisa no menor, mas vai ser mais fácil para levar para onde quiser.
Na hora de colar as bordinhas do estojo, passe bastante cola na junção de cada tirinha. Outra coisa importante é fazer a borda da tampa exatamente do mesmo tamanho que a base. Ou seja, o detalhe da caveira no braço do violão não precisa ter borda. Se você quiser enxergar o que tem dentro do seu estojo, você pode cortar esse detalhe do violão, assim como é em um violão de verdade. Mas, se não quiser, é só pular essa parte. Prepare um pedaço de acetato transparente ou de divisória de fichário ou embalagem transparente que seja maior que a abertura que fizemos. Mas, antes de colarmos o nosso estojo, você precisa escolher o acabamento da parte de dentro. Você pode pintar com tinta, por exemplo, lembrando de esperar secar e pintar mais uma vez caso queira dar uma segunda demão. Nós fizemos a lateral do nosso estojo com tinta para mostrar para vocês. Mas tem mais um jeito de fazer o acabamento, colando EVA ou tecido na parte de dentro. Nós escolhemos feltro e cortamos no formato do violão para depois colar tudo. Se você for fazer o acabamento só com tinta, você deve pintar tudo para depois colar o acetato na tampa. Mas se você for fazer com tecido, você precisa colar o acetato primeiro. Para isso, passe fita dupla face em todos os cantos e cole na abertura do violão. Em seguida, faça essa mesma abertura no tecido que você for colar. Assim vai dar para enxergar dentro do estojo e o acabamento vai ficar bem bonito. Tome cuidado para não se machucar na hora de colar. Use um palitinho de sorvete ou um lápis para te ajudar a colar os cantinhos. Para fazer o fechamento, você pode usar um zíper que dê a volta em todo o estojo. Ou então pode fazer um mecanismo com velcro que nem a gente. Basta cortar várias camadas de papelão que tenham a altura do seu estojo. Cole um no outro, pinte ou cole EVA ou tecido para deixar o acabamento bem bonito e cole uma parte do velcro em cima. Aí é só colar tudo dentro do estojo. Faça 2 desses, um para a base e outro para a tampa. Agora sim seu violão já pode fechar direitinho. Se você estiver fazendo a versão menor do nosso estojo, eu recomendo que use o zíper para garantir que não vai abrir quando você levar ele de um lado para o outro. Se você quiser, pode colar elásticos na tampa do estojo para poder pendurar seu material. Basta escolher o que quer prender, cortar um pedaço de elástico e colar um pouco mais apertadinho para que o elástico consiga segurar seu material. Pode escolher a cor de elástico que você quiser. Nós mostramos como pintar elástico branco no vídeo em que ensinamos a fazer estojo de patins. Se você ainda não viu, vou deixar o link nos cards e na descrição para você assistir depois. Se preferir, você pode cortar um pedaço único de elástico também. É só espalhar o que você quer pendurar, ver o tamanho que ocupa, tirar o material e colar para ficar mais apertado. Faça quantos você quiser, mas lembre-se de não colar nada na frente do acetato para não atrapalhar a visão do que tem dentro do estojo. Prontinho! O acabamento interno já está pronto. Agora podemos fazer o acabamento de fora. Nós cortamos tirinhas de EVA branco para colar nas bordas do estojo, mas se você preferir, pode pintar com tinta. Também colamos EVA na parte das costas do estojo, inclusive o detalhe do braço. Antes de encaparmos, cortamos 3 tirinhas de EVA para poder prender as cordas do nosso violão e aí sim colamos tudo desse jeitinho aí. Se você quiser, pode colar EVA na parte da frente também, lembrando de adicionar todos os detalhes depois. Mas você também pode fazer do jeitinho que fizemos o nosso. Colamos a imagem que criamos na parte de cima. Lembrando que você pode colar um papel adesivo transparente por cima da imagem para proteger ainda mais. Nós quisemos mostrar que tem várias formas diferentes de fazer o seu estojo. Por isso, fizemos partes com tinta, outras partes com EVA e tecido e por último com o nosso desenho. É só escolher a sua forma favorita e caprichar na hora de fazer. Para dar o brilho que o violão tem no filme, nós usamos um pacote de presente com efeito holográfico. Cortamos e colamos na borda do estojo. Se quiser deixar algumas partes do violão brilhando, você pode passar caneta permanente metálica. E para dar aquele efeito 3D que vocês sabem que eu adoro, cortamos o detalhe que prende as cordas em EVA e acrescentamos 6 linhas para imitar as cordas do violão. Primeiro espalhamos as linhas e colamos cada uma atrás do EVA. Depois fizemos as linhas passarem por cima do EVA e colamos na região marcada do nosso estojo. Depois que a cola secar, é só puxar as linhas até o braço do violão e amarrar cada uma em um EVA e reforçar com cola. E tcharam! Eu amei o resultado, ficou sensacional! Você pode decorar todo o ambiente de estudo de um jeito mega estiloso e super útil. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos. Assista mais esses 2 vídeos que estão aí do lado. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada por assistir. Super beijo e até a próxima.
Tchau, tchau!